Se você possui um equipamento Vivace ou está avaliando adquirir um, vai precisar entender como eles podem ser configurados, certo? Uma das formas é utilizando uma chave magnética e atuando diretamente no equipamento de forma simples e prática. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Ginato, um dos desenvolvedores de produtos aqui na Vivace, e hoje, em mais um vídeo da série Faça Fácil, eu vou demonstrar como utilizar o ajuste local dos equipamentos Hart. Já fica aqui aquele recado inicial para você curtir e compartilhar esse vídeo, ajudando a dividir o conhecimento sobre os nossos produtos. E também ativar o sininho das notificações do YouTube para poder acompanhar junto com a gente todos os vídeos que forem sendo publicados nessa série, ok? Bom, hoje vamos falar sobre configuração dos equipamentos da Vivace. Uma das formas de configuração é utilizar a comunicação do protocolo específico do equipamento, seja ele Hart, Profibus PA ou mesmo 420 mA. Esse tipo de configuração utiliza geralmente arquivos padrões de configuração, como EDDL e FDT-DTM, em aplicativos que trabalhem com essas plataformas, como Pactor e PDM, por exemplo. Com esse tipo de configuração, todos os parâmetros disponíveis do equipamento podem ser configurados e monitorados. Porém, por necessitar de uma interface de comunicação, um configurador portátil ou computador, muitas vezes não está ao alcance do usuário. Por isso, criamos uma forma mais simples de configurar os principais parâmetros do equipamento, que é utilizar o que chamamos de ajuste local. Com essa funcionalidade, os equipamentos que possuem visor vão exibir menus interativos enquanto você atua nos orifícios das carcaças ou posições de ajuste em alguns equipamentos de painel, como os transmissores multicanais. Dessa forma, você vai conseguir alterar informações importantes do equipamento que adequem o seu funcionamento à aplicação desejada. Por exemplo, podem ser alterados os parâmetros de unidades, faixas de trabalho, modos de operação, o que exibir no visor, diagnósticos, entre outros. Então, eu vou demonstrar aqui como acessar esse tipo de ajuste nos equipamentos da linha Hart, utilizando um transmissor de pressão, o VPT10. O primeiro passo, no caso de equipamentos de campo, é afastar a plaqueta de identificação, já que os orifícios do ajuste da carcaça ficam localizados logo abaixo dela. Percebam que existem dois orifícios de ajuste, o orifício de rotação dos menus, Z, e o orifício de ação, S. Para localizar a referência de cada um deles na carcaça, verifique a parede lateral próxima à plaqueta, onde existe uma marcação em alto relevo. Como referência simples, olhando o equipamento de frente para o seu visor, o orifício da esquerda é o Z e o da direita é o S. Então, com os orifícios já identificados e o equipamento energizado, vamos começar o ajuste local propriamente dito. O primeiro passo é inserir o lado do ímã da chave magnética na posição Z. Nesse momento, o ícone de manutenção, uma chave de boca dupla, será exibido e, na sequência, a mensagem de ajuste local aparecerá. Como proteção contra atuações magnéticas indesejadas, a Vivace programou uma espécie de senha de acesso para a entrada nesse modo. Sendo assim, para prosseguir com o ajuste, você vai precisar retirar a chave da posição de contato por cerca de 3 segundos e então retorná-la à mesma posição Z. Aí sim, a entrada do ajuste local será reconhecida pelo equipamento, que iniciará a exibição dos menus disponíveis. Aqui vale ressaltar que, apesar de alguns parâmetros serem comuns, cada equipamento disponibiliza menus próprios, específicos aos parâmetros que podem ser alterados de acordo com sua importância para aquele equipamento. Para consultar a estrutura correta de ajuste local do equipamento que você deseja configurar, acesse o manual do produto e verifique a seção Árvore de Programação do Ajuste Local. Para o VPT10 Hart, esta é a estrutura completa do ajuste local. Vejam que o primeiro menu a ser exibido é o de diagnóstico, que informa se existe algum problema com o equipamento. Caso exista mais de um diagnóstico ativo, será exibido no display o código do diagnóstico mais crítico. No manual de cada produto encontram-se as tabelas que indicam cada código de diagnóstico. Se eu retirar a chave nesse momento, o diagnóstico continuará sendo exibido por cerca de 20 segundos e depois o equipamento voltará à sua exibição normal. Isso acontecerá para qualquer menu para garantir que você não tenha tirado a chave por engano, tendo tempo suficiente para retorná-la e continuar o processo de ajuste, ok? Porém, se eu deixar a chave na posição Z inicial, o próximo menu será exibido na sequência, depois o próximo e o próximo. Por isso, a posição Z é relacionada à rotação.
Perceba que todos os menus são exibidos até que seja exibida a mensagem Exit, que permite sair do ajuste de forma mais rápida se acionada, sem aguardar os 20 segundos. Caso não seja acionada, os menus serão reexibidos do começo, rotacionando até que o usuário retire a chave da posição Z. Bom, agora que você já entendeu como rotacionar os menus utilizando a posição Z de ajuste, vamos ver como atuar em cada um deles. Para isso, vamos utilizar a posição S, de ação. Porém, antes de mostrar sua atuação, precisamos diferenciar os tipos de ajuste de cada parâmetro. Existem parâmetros com configurações pré-definidas, como a unidade de medição, por exemplo. Nesse tipo de parâmetro, o simples fato de atuar nele alternará as opções de configuração no display. Mas também existem parâmetros numéricos, onde você fica livre para entrar com o valor desejado, como por exemplo a faixa de trabalho de pressão desse equipamento, LRV e URV. Para configurar esse valor numérico, o processo será diferente e eu já vou demonstrar para você. E por fim, existem menus que funcionam como uma atuação direta ao serem acionados. Geralmente, esse tipo de menu é utilizado para fazer calibrações automáticas nos equipamentos. Mas falando sobre os menus que são configuráveis, vamos ver como funciona a configuração mais simples, de um parâmetro com opções pré-definidas. Logo depois do menu de diagnóstico, temos o menu da unidade de medição da pressão do VPT10. Assim, quando eu retiro a chave de Z e insiro em S, o ajuste me mostra no visor a unidade atual. Caso eu mantenha a chave em S, as unidades pré-definidas do transmissor começarão a ser rotacionadas. Quando a unidade desejada for exibida, basta retirar a chave e aguardar os 20 segundos, ou, se preferir, voltar a chave em Z, navegar até o menu Exit e acioná-lo com a chave em S, saindo do ajuste local de forma imediata. Vejam que ao retornar para a tela de medição de pressão, o transmissor já exibe a nova unidade configurada. Agora vamos entender como funciona o ajuste numérico de um parâmetro, utilizando a faixa inferior de trabalho do transmissor, LRV. Então, da mesma forma, rotacionamos os menus pelo orifício Z até que seja exibido na tela LRV. Aí, retiramos a chave de Z e inserimos em S, para acessar a edição numérica do parâmetro. Aqui será possível editar o ponto decimal, os 5 campos numéricos e o sinal, para casos de números negativos. Então, como exemplo, eu vou escrever o valor 10,1 para o LRV, ok? O primeiro a ser editado é o ponto decimal. Então, logo após o acionamento de S pela chave, o ponto decimal começará a piscar, se deslocando para a esquerda. Quando o ponto decimal atingir a posição desejada, retire a chave de S. Aqui, como o parâmetro numérico já está em modo de edição, a posição Z do ajuste passa a ser auxiliar para selecionar o próximo campo. Então, ao inserir a chave em Z, percebam que o dígito menos significativo, à direita, começará a piscar, indicando que está pronto para edição. Se quiser editá-lo, basta retirar a chave de Z e inserir em S, para que o seu dígito seja incrementado de 0 a 9. Quando o campo atingir o valor desejado, basta passar para o próximo dígito à esquerda, inserindo novamente a chave em Z, e o próximo dígito começará a piscar, permitindo sua edição. Você poderá editar cada dígito independentemente até que o dígito mais significativo, o quinto dígito à esquerda, seja preenchido. Depois que o quinto dígito for editado, pode-se atuar no sinal do valor numérico com a chave em S. Veja que aqui, para números positivos, não existe um sinal de mais. O transmissor apenas varia entre sem sinal e sinal negativo, ok? Depois do campo do sinal, se você mantiver a chave em Z, o ajuste retornará ao ponto decimal, reiniciando o processo de configuração numérica. Um ponto importante aqui é que durante cada etapa, se você retirar a chave magnética dos orifícios por tempo suficiente para deixar o ajuste local, a edição será finalizada e o valor configurado até então será salvo no equipamento. É possível também que você edite um valor não aceitável para tal parâmetro. Por exemplo, se eu escrevesse a LRV maior do que a faixa de trabalho possível do transmissor. Nesse caso, o parâmetro retornará ao último valor válido antes da edição. Então agora você já pode configurar todos os parâmetros que desejar, sejam eles do tipo pré-definido ou numérico, e então rotacionar até o menu Exit para que as alterações sejam salvas. Se você ficou com alguma dúvida sobre o ajuste local, pode enviar mensagem aqui nos comentários ou e-mail que a gente responde rapidinho. E não se esqueça de ativar as notificações para continuar acompanhando todos os vídeos da série Faça Fácil sobre os produtos e sistemas da Vivaz. Será um prazer ter você com a gente. Um abraço e até a próxima!